é uma doença também prevenível, né? O HPV é uma doença sexualmente transmissível que está relacionado ao câncer de pênis, ao câncer de vulva, ao câncer do colo uterino. Então, a gente tem vacinação, é uma estratégia, e também as questões relacionadas ao sexo seguro. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao último episódio, do nosso podcast Horizonte da Saúde. Trouxemos aqui convidados muito especiais para discutir, para trazer um bate-papo sobre a ASCO 2024. O evento é o principal congresso de oncologia do mundo e foi realizado neste ano entre os dias 31 de maio e 4 de junho em Chicago, nos Estados Unidos. Então, encerrando esse ciclo de conversas aqui no Horizonte da Saúde, eu recebo novamente a dupla, Dr. Alexandre Fonseca, oncologista clínico, coordenador da oncologia do Hospital Horizonte e da clínica Oncomed, e o Dr. Gustavo Drummond também, hospitalista, oncologista no Grupo Horizonte. E neste último episódio, nós vamos falar sobre o CCP, um grupo de estudo em câncer de cabeça e pescoço e sobre os tumores que afetam o sistema nervoso central. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje, Um tema muito relevante para nós, com certeza. Obrigado pelo convite de novo, Começando a falar um pouquinho dos tumores de cabeça e pescoço. São tumores que afetam a boca, a nasofaringe, a gente fala também da faringe, atrás da boca, e também a parte do lábio e um pouquinho da cavidade oral. São tumores muito diferentes entre si, que a gente trata diferente, e que normalmente atingem pacientes que fumam, ou então consumem muito álcool e tem aí algumas infecções virais associadas a isso. O HPV e o Epstein-Barr também. E são diferentes do tumor do sistema nervoso central. São muito diferentes do sistema nervoso central, Pra gente é fácil de a gente falar isso, mas são tumores do sistema nervoso central, são aqueles que estão dentro do crânio e aqueles que estão dentro da medula também. Esses tumores podem ser secundários, ou seja, vieram de outro lugar e chegaram no crânio, ou então são tumores que começaram na célula que estão dentro do cérebro e começou dali e começa a expandir e fazer alguma repercussão para o paciente. Com certeza, esse caso, ele é muito preocupante, O paciente que recebe esse diagnóstico, com certeza, se assusta muito. Vamos começar, então, elencando quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Os tumores de cabeça e pescoço, o Gustavo falou muito bem, a gente tem fatores de risco muito claros no desenvolvimento da doença. E a gente tem dois grupos diferentes. O primeiro são aqueles tumores relacionados ao tabagismo e ao etilismo, que são fatores que se somam, Se o paciente fuma, ele tem um risco X, se ele fuma e bebe, ele tem um risco que é multiplicado. Então, são dois grandes fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver esse tipo de tumor, que pode acontecer na boca, no lábio, na faringe, na laringe, ou na nasofaringe e outras regiões, Então, é o primeiro fator de risco bem claro, esses dois, tabagismo e etilismo. E a gente tem alguns tumores de cabeça e pescoço também, que são relacionados não ao tabagismo e etilismo, principalmente nas amígdalas, na orofaringe, na base da língua, que são relacionados à infecção por um vírus, que é o vírus do HPV humano. Está relacionado, é uma doença sexualmente transmissível, e esses tumores são relacionados ao HPV. A gente vai comentar aqui até um estudo específico nessa população, mas em geral, comparado com os tumores relacionados ao tabagismo e etilismo, esses causados por vírus, eles têm um prognóstico até melhor, Depois a gente vai falar também dos fatores de risco para tumor do sistema nervoso central, mas para tumor do sistema nervoso central a gente não tem um fator muito claro. Esse fator vai aumentar a incidência, isso a gente não tem, Estou falando aqui de pacientes com tumores primários do sistema nervoso central, aquele tumor que nasceu, a célula originária do sistema nervoso central. A gente tem outros tumores no sistema nervoso central que saíram de outros órgãos, a célula viajou e implantou lá no cérebro. Esses são os tumores secundários. Não, a gente vai falar dos tumores primários, Gustavo? São muitos tipos, muito complexo. Para a gente que não é especialista, a gente engloba tudo numa caixa só, E é muito específico cada caso. Pensando, nesses tantos de subtipo, então vou trazer os estudos principais de tipos específicos, Primeiro, dois estudos importantes de imunoterapia, que foram estudos só para a nasofaringe. A nasofaringe é aquela parte que está atrás do nariz, acima da boca, e foram estudos
com a imunoterapia, estudos asiáticos, imunoterapias que a gente ainda não tem no Brasil, mas que agora tem uma tendência de uma melhor resposta com o uso junto com a quimioterapia e a radioterapia, que são o tratamento padrão desses tipos de tumores. Então, parece que é uma luz no fim do túnel de tumores que inicialmente a gente só tentava tratar com quimio e radioterapia em populações que são afetadas por esses riscos diferentes. Esse tumor em específico, que chama carcinoma de nasofaringe, é um tipo específico, tá? E ele tem uma peculiaridade que ele também está relacionado a um vírus, em grande parte das vezes, só que não é o vírus do HPV. É um vírus da mononucleose, que é o Epstein-Barr, que é um vírus que está aí na população, no meio ambiente, e parece que esse vírus aumenta a incidência desse tumor, que chama carcinoma de nasofaringe. Só para puxar um gancho, esses 2 estudos que o Gustavo falou, ele avaliou o papel da imunoterapia em pacientes asiáticos. O gancho que eu queria colocar é que, geralmente, há alguns anos atrás, a maioria dos estudos da ASCO, que é esse congresso americano, eles vinham de centros de países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos. E agora, a gente vê cada vez mais estudos importantes vindo da Ásia, estudos chineses e outras localidades da Ásia. E específico desse carcinoma de nasofaringe, é uma doença muito frequente, mais frequente lá na Ásia do que no Ocidente. Então, é um estudo que conseguiu, apesar de ser uma doença rara, agrupar um grande número de pacientes nessa Muito interessante nessa doença. isso, Legal, né? E aí, pensando em outros subtipos de tumor, né? Agora um subtipo que a gente fala de orofaringe, e aí essa classificação, essa diferenciação que o Alexandre falou dos pacientes que são infectados pelo HPV e dos pacientes que não são, o estudo é só para pacientes infectados por HPV. A gente sabe que, diferenciando esses 2 tipos de tumores, os pacientes com HPV têm melhor prognóstico do que os pacientes que são relacionados ao tabagismo ou ao álcool, e aí, para esse tipo de paciente, a gente pensou assim, será que se a gente diminuir um pouquinho o tratamento, que é radioterapia, isso faz sentido? Vai trazer uma piora do prognóstico para esses pacientes? Então, o estudo comparou 2 doses diferentes de radioterapia. Radioterapia que esse paciente sente muito mal com a radioterapia, são tratamentos difíceis, né? E, normalmente, os pacientes não toleram até terminar o tratamento. Então, reduzindo a dose, uma dose foi de 50 e a outra dose de 60 grays, reduzindo a dose, não houve diferença para essas 2 populações. Ou seja, a gente também está pensando em tirar tratamento, né? Acho que isso faz sentido. O tratamento do câncer de cabeça e pescoço é muito pesado, sabe? Então, a gente adiciona radioterapia, quimioterapia. São tratamentos assim que, na fase em que o paciente está ali fazendo o tratamento, ele tem muita mucosite, que a gente fala, ele tem muita dor para engolir, desconforto. Então, será que a gente reduzindo um pouquinho a dose de radioterapia, ou seja, ele vai ter menos desconforto, isso vai causar algum impacto no resultado? E esse estudo veio para mostrar que não, a gente reduzindo um pouquinho, você vai melhorar efeitos colaterais, sem trazer impacto na cura. Ali. Então isso é muito legal, né? Eu acho que bom, nossa, muito, né? Qualidade de vida, né, do paciente. E eu acho que, assim, uma mensagem importante do câncer de cabeça e pescoço relacionado ao HPV é que é uma doença também prevenível, né? O HPV é uma doença sexualmente transmissível que está relacionado ao câncer de pênis, ao câncer de vulva, ao câncer do colo uterino. Então, a gente tem vacinação, é uma estratégia, e também as questões relacionadas ao sexo seguro. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar e trazer para o debate. Se a gente pode evitar, né? A gente tem que prevenir, né? Claro, sempre. E agora tem um estudo também sobre o câncer do sistema nervoso central, né? O Gustavo vai falar, assim, a gente não teve grandes avanços no sistema nervoso central, mas a gente teve algumas coisas interessantes. Durante a ASCO, eles trouxeram alguns novos estudos pequenos ainda, tentando colocar o que a gente chama de terapia-alvo em alguns tumores do sistema nervoso central. Ainda estudos iniciais, comparando com a terapia padrão que a gente tem, que a gente chama de temozolomida, e com pouco ganho em a maior parte das drogas que com terapia-alvo. O estudo que mais chamou atenção foi um estudo de um grupo francês que comparou 2 esquemas de droga diferentes. A temozolomida e um esquema que a gente usa 3 drogas que chama PCV. Nesse estudo, apesar de uma maior toxicidade com 3 drogas, os pacientes viveram mais num único subtipo de tumor de sistema nervoso central. Você estava falando de vários tipos, ainda na cabeça ainda vem vários tipos de tumores da cabeça. E aí que a gente chama de oligodendrodioma, e aí nesse tipo de tumor houve uma melhora com as 3 drogas.
Foi um estudo interessante que havia uma dúvida nesse tipo, chama oligodendroglioma, o que é melhor? A gente fazer esse com comprimido, esse outro esquema que tem comprimido e medicação venosa, e esse é um esquema até antigo, né? Que a gente utilizava há vários anos, há mais de uma década, e esse até mais antigo foi melhor do que o uso desse comprimido. E quais são as perspectivas agora, né? Que novos estudos venham, claro, né? E quais avanços são esperados, assim? Cada vez mais nos tumores de sistema nervoso central, a gente vai para esse caminho da personalização do tratamento, que é o quê? A gente vê qual mutação aquele tumor específico daquele paciente tem e tentar selecionar, ele tem essa mutação, vamos para esse tipo de medicamento. Isso é um caminho, eu acho que sem volta nos tumores do sistema nervoso central. Então, a gente fazer o sequenciamento do tumor pode ser uma estratégia importante até para o diagnóstico, para a subclassificação e para o tratamento, né? Qual que é o alvo. A imunoterapia vem sendo também incorporada, alguns estudos de vacina para tumor do sistema nervoso central. Então, assim, é ainda um campo da oncologia que a gente tem que caminhar muito, sabe? Estudos de vacina é muito interessante, também, né? Também. Porque a gente tem um tipo específico de tumor do sistema nervoso central, que são os gliomas de alto grau, glioblastoma multiforme e tal, que são doenças graves, com prognóstico reservado. Então, tem se tentado estratégias diferentes, além de medicações, quimioterapia, associação com imuno, vacina, mas ainda esses estudos são preliminares ainda. Mas podemos ter avanços, então podemos esperar isso para os próximos anos, doutor Gustavo? Isso de estudo, né? Cada vez mais a gente vai mais estudo. Quanto é que a classificação, que é o que a gente mais vê, que a classificação toda hora muda. Por que essa classificação está mudando? Porque eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que botar cada um num cestinho diferente. Cada tumor num cestinho diferente, com mutações diferentes. E aí a classificação acompanha o tipo de tratamento. Um tratamento muito mais direto, né? Seria isso? Isso. Mais individualizado. E dessa forma, além de aumentar a eficácia, a gente pode eventualmente até reduzir efeito colateral, né? É isso que esperamos, né? Doutores, muito obrigada, viu, por essa aula aqui com a gente, né? Foi um prazer tê-los aqui nesse último episódio de fechamento. Obrigado. Para acessar essa série de conversas que tivemos aqui sobre a ASCO 2024, basta procurar o nosso perfil no Spotify, no YouTube também, né? São episódios para você ouvir, assistir, compartilhar, claro. O Horizonte da Saúde é mais uma iniciativa do Grupo Horizonte para falar sobre saúde com você. Então, para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada.